Pessoal, boa noite a todos. É uma imensa alegria para mim, né, estar aqui novamente em mais uma aula, ministrando mais essa aula para vocês, para os cursos, né, de gestão em farmácia e vigilância em saúde. Então, hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre o controle de doenças não transmissíveis. Qualquer dúvida que vocês for surgindo aí no decorrer da aula, podem interromper, se quiser anotar também para perguntar no final, bom? Como ficar melhor. E a gente vai aí se ajustando, tudo bem? Hoje, né, do controle de doenças não transmissíveis. Então, primeiramente, o que são doenças não transmissíveis, né? Então, do ponto de vista, né, fisiopatológico, né, do ponto de vista aí das doenças, né, são, assim, um olhar, né, com um olhar de doença, elas são doenças, né, que afetam os nossos sistemas metabólicos, né, e cardiovasculares. Então, são doenças que acometem aí os nossos órgãos, né, doenças aí que se desenvolvem, né, lentamente, e elas não são transmissíveis de uma pessoa, né, como o nome já propriamente diz, elas não são transmissíveis de uma pessoa para outra, ou de um mosquito, ou de um animal para o ser humano, né? Então, o desenvolvimento dessas doenças, ele é influenciado por fatores sociais, acesso aos cuidados de saúde, os hábitos, né? Essas doenças estão muito aí interligadas com os hábitos de vida de cada população no desenvolvimento delas. E como que a gente, né, enquanto profissional de saúde, enquanto gestor em farmácia, enquanto vigilante em saúde, nós vamos colaborar para o controle dessas doenças. Então, para o controle, para nós agirmos, né, no controle dessas doenças que são desenvolvidas lentamente, que acometem aí as pessoas, nós temos que ter estratégias de promoção da saúde, de prevenção, de diagnóstico precoce, né, e de gestão continuada. E também é muito importante, né, que nós tenhamos políticas públicas, né, o foco das políticas públicas que reduzam a exposição a fatores de risco e que tenha uma educação em saúde que promova, né, estilos de vida mais saudáveis. Então, pensando, né, nessas doenças, no desenvolvimento lento delas, né, e pensando como que vem crescendo o número dessas doenças, nós não poderíamos deixar de pensar, né, no impacto global que elas causam, né? Então, assim, com relação a custo. Então, especialmente, né, nos países de baixa renda, onde a população está mais vulnerável, muitas vezes tem menos acesso ao sistema de saúde, né? A promoção da saúde é vista como essencial no controle dessas doenças crônicas, né? Então, ela atua ali na prevenção dos fatores de risco. E a combinação de educação em saúde, ambientes propícios e políticas públicas eficazes pode reduzir aí, né, a prevalência dessas doenças e melhora a qualidade de vida dessa população. A vigilância, né, epidemiológica e a promoção da saúde permitem que intervenções sejam mais direcionadas e eficazes. Então, a gente vai ver um pouquinho mais disso, né? Cada etapa, né, dessa promoção da saúde, né? A gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Então, primeiramente, eu gostaria, né, que vocês pensassem, né, e aí, né, me citassem como exemplo o que são as doenças não transmissíveis, né? Então, o que vocês,
o que que vem, quando a gente fala em doenças não transmissíveis, quem poderia me dar um exemplo? Quem lembra, né? O que que vem à cabeça de vocês, né? Eu já citei aí alguma coisa. Com o que vocês relacionam? Alguém quer se manifestar? Pessoal, não tenham vergonha de participar, não tenham vergonha se por acaso não for também. Ah, Rose, ó, diabetes, que legal, Rose, é isso mesmo, parabéns. O Juliano colocou hipertensão arterial sistólica, é isso que você quis dizer, Juliano? O Nasson, pode falar, Nasson? Estou pronunciando seu nome certo? Raíssa, doenças respiratórias, né? Muito bem. O Juliano também falou diabetes mellitus, é isso? Parabéns. Olha que legal. Muito feliz que vocês acertaram, né? E muito feliz aí pelo feedback de vocês. Então, é isso mesmo, né? São essas doenças. Então, são doenças crônicas, né, de desenvolvimento lento, que afetam os sistemas metabólicos e cardiovasculares. As neoplasias também são consideradas, tá bom? Então, parabéns, Ângela. Doenças do aparelho circulatório também. Então, essas doenças, né, elas sofrem influência dos fatores sociais, do nível socioeconômico, da educação e o acesso à saúde, né, e impactam no desenvolvimento dessas doenças. E aí vocês podem perguntar, por que a educação, né, por que o acesso à saúde impacta nessas doenças? Eu vou tratar um pouquinho mais deles lá na frente, mas eu vou adiantar para vocês, né? Então, a educação, ela impacta, né? Porque ela está diretamente ligado aos nossos hábitos de vida. E o acesso à saúde, né? Muitas vezes aí, a falta de acesso à saúde, a falta de um acompanhamento, né? Aí com exames laboratoriais, né? Não se identifica precocemente, não se previne, e isso, né, faz com que a doença, né, ela se instale, né, e se desenvolva. Então, por isso, né, que é tão importante aí acesso, né, à saúde. E o papel, né, da gestão em saúde. Então, assim, é crucial, porque vocês definem aí estratégias de prevenção, de diagnóstico, né, precoce e conseguem aí atuar numa gestão contínua para o controle dessas doenças. Então, ali, né, enquanto né, gestor em farmácia, pode né, se definir estratégias de ação saúde, né? A gente chama de ação saúde, de oferecimento de serviço aí, né? De verificação da hipertensão arterial nas farmácias, né? Verificação da glicemia capilar. Então, vocês têm o potencial, né? De promover saúde através dessas estratégias, né? E também estão em contato ali direto com os pacientes, né? Para fazer ali o aconselhamento, né? Caso né, identifique alguma coisa, ou até mesmo né, o treinamento da equipe para fazer aí esse aconselhamento né, da população ali, para procurar o serviço né, de saúde, né? Diante de qualquer sinal, né? Que possa levar a uma doença né, não transmissível aí a qualquer indicador desses. E os vigilantes em saúde né, vão trabalhar diretamente aí com os dados epidemiológicos, né? Então vão aí identificar aí a prevalência né, dessas doenças aí na comunidade, né? E também promover né, ações aí em conjunto né, com o Sistema Único de Saúde
né, esses índices de doenças crônicas a fim de prevenir e a fim de diagnosticar também. Então, a relevância da vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, né, para direcionar as intervenções e promover, né, sistemas de saúde mais eficazes e sustentáveis. Então, quem são, né, essas doenças crônicas, conforme vocês já comentaram, né? Ali o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas, por exemplo, a asma, o câncer, né? Então, todas essas, né, fazem parte aí das doenças que são uma ameaça crescente à saúde global. Uma ameaça à saúde, quando a gente fala, né, uma ameaça à saúde global, quando a gente tem um aumento dessas doenças, a gente tem que pensar que também nós temos aí um aumento do custo, né? Temos que ter um aumento no investimento para o tratamento dessas doenças, né? Então, o aumento, temos que prevenir ao máximo, né, que essas doenças elas aumentem, né? Porque podemos aí ter uma escassez de recursos, né? Na mesma, os recursos às vezes não aumentam na mesma proporção que aumenta essas doenças. Além do que é muito triste, né, a gente ter aí o aumento dessas doenças aí, dessas condições de saúde. Então, as doenças crônicas, né, elas são condições de longa duração, de progressão lenta, elas são ligadas a fatores de risco, como o estilo de vida inadequado, elas são relacionadas também com a genética e envelhecimento da população. A alta prevalência dessas doenças, né, então, igual eu falei, traz um impacto aí socioeconômico, né, na região, no estado, no país e no mundo. E as estratégias, né, que nós, enquanto profissionais, devemos adotar, elas devem focar na prevenção, na redução da progressão dessa doença e minimizar os impactos sociais e econômicos, né? Para isso, é preciso uma abordagem multidisciplinar, com ênfase na promoção da saúde e na melhora da qualidade de vida. E aqui, né, quando a gente fala em uma abordagem multidisciplinar, fica aí, né, a sugestão, né, que vocês interajam aí com a comunidade à volta de vocês, né, então aí fica aí uma ideia, né, e fica aí uma sugestão para quando vocês forem atuar, né, sempre pensar como eu posso, né, fazer uma abordagem multidisciplinar, o que eu posso talvez agregar, né, para a comunidade com essa abordagem. Então, assim, fica a ideia para os gestores de saúde, né, promoverem aí ações, né, para a comunidade aí próxima, as farmácias, né, às vezes consegue aí uma parceria com os profissionais da farmácia, com nutricionistas, né? Seria muito bacana, né? Agregar, né, os serviços aí que a farmácia oferece, né? Às vezes com algum outro profissional para conseguir aí levar, né, educação em saúde para essa população da região onde vocês estão instalados, né? E com isso, né, claro que vocês estarão, né, fidelizando aí clientes, né, fidelizando pessoas, né, para o atendimento, né, para o estabelecimento de saúde de vocês. E quando a gente fala, né, também dos vigilantes em saúde, né, geralmente vocês já estão inseridos, né, dentro de uma equipe, dentro de uma equipe, às vezes dentro do Sistema Único de Saúde, né, então sempre fica aí, né, uma sugestão, sempre procurem aí, né, os outros profissionais, façam parcerias, né, para uma abordagem multidisciplinar, para ter aí uma efetividade na ação ainda maior. Então, a promoção da saúde, né, ela é muito importante e ela deve se destacar, né,
que ela não apenas ajuda a prevenir as doenças, mas também trazem benefício a longo prazo. E os pontos, né, principais são, quando você promove saúde, então você, proporcionalmente, você está reduzindo o custo, né, aumentando a qualidade de vida dessa população e trazendo, né, longevidade e também bem-estar. Então, ao prevenir a progressão de uma doença, a promoção da saúde diminui a necessidade de tratamentos médicos mais complexos, diminui a necessidade de intervenção e cuidados especializados, o que torna, né, os sistemas de saúde mais sustentáveis, mais acessíveis, né? E então é importantíssimo essa promoção da saúde. E com o aumento da qualidade de vida da população, né, a gente previne doenças e melhora a qualidade de vida. E às vezes vocês podem pensar, né? Mas se eu promover saúde, como que eu vou manter, né, a venda de medicamentos, né? Então, gente, não tenho, eu gostaria, né, de quebrar esse paradigma aí, né? Que vocês tivessem um olhar ali da farmácia como um estabelecimento de saúde e um estabelecimento para promoção da qualidade de vida. Então, nós temos aí dentro da farmácia, né, nós temos aí uma afinidade muito grande de produtos que não só medicamentos. Então, quando a gente tem aí uma população, né, que tem, usa menos medicamentos, né, tem uma maior qualidade de vida, nós vendemos, né, nós promovemos saúde, né, promovemos qualidade de vida para essa população com outros produtos, então com maior acesso, né, a tratamentos aí de beleza, maior acesso, né, a produtos de higiene. Então, assim, eu gostaria, né, que não ficasse, né, focado na venda de medicamentos, né, na dispensação de medicamentos. E a promoção da saúde por meio de campanhas e de programas públicos, né, ela incentiva a adoção de estilos de vidas mais saudáveis, contribui para o aumento da longevidade e para o bem-estar social e econômico das comunidades. Então, como a gente vai trabalhar, né, algumas estratégias de prevenção. Então, nós temos estratégia de prevenção primária, estratégia de prevenção secundária e terciária. Para começar, né, o que é uma estratégia de prevenção primária, né? Então, assim, como é a primeira estratégia, mas é a mais importante, né, para combater essas doenças, né, não transmissíveis. Então, como que o primeiro passo, o que a gente deve pensar assim no primeiro momento para evitar, né? O objetivo primário dessa prevenção primária é evitar que as doenças surjam, agindo principalmente, né, diretamente ali nos fatores de risco. Então, como que vai ser executada? Ela vai envolver a implementação de estratégias que modificam comportamentos relacionados à saúde e a criação de um ambiente, né, que incentivem escolhas saudáveis. Então, a prevenção primária, ela atua antes da doença se manifestar. Então, ela atua ali buscando reduzir a ocorrência de condições crônicas, como diabetes, hipertensão e o câncer. Então, ela vai tentar ali prevenir. E então, como que a gente poderia, né, sugerir aí uma etapa, né, como um passo aí de uma estratégia de prevenção primária. Então, ali, conforme nós temos, né, nos estabelecimentos de farmacêuticos, por exemplo, nós vamos promover alguma coisa para que essa população ao redor dessa farmácia, e pensando ali nos vigilantes em saúde, que a população ali em volta, né, das unidades básicas de saúde, a minha população, que ela modifique comportamentos. Então, por que não promover ações, né,
de promoção ali, de início de atividade física, né? Uma prática de uma atividade física, lá pensando, né, nas farmácias. Então, ali, aquelas ações, né, de verificação da pressão arterial, ali do acompanhamento, são ações, né, que visam evitar, mudar comportamentos e evitar que a doença surja. Então, essas doenças, né, embora multifatoriais, são amplamente influenciadas por fatores de riscos que podem ser fatores de riscos modificáveis, então que podem ser modificados, como a alimentação, o sedentarismo, o uso do tabaco, o consumo excessivo de álcool, né? Então, esses quatro fatores, né, nós, enquanto profissionais de saúde, nós podemos explorar muito para ajudar a nossa população, para conscientizar a nossa população, né? Então, aí, os vigilantes em saúde, por que não fazer uma ação conjunta, né? Com as enfermeiras, né? No dia lá fazer reuniões, né, com a população, fazer uma orientação de alimentação mais saudável, né, estimular aí, né, que as pessoas deixem de ser sedentárias, né, pode promover uma ação, né, em parceria aí com os profissionais de educação física, né, também a conscientização, né, do uso do tabaco, consumo excessivo de álcool, né. Então, essa prevenção primária, ela não se limita à responsabilidade individual, mas envolvem também, né, intervenções coletivas e políticas públicas que criem um ambiente ali propício à adoção de hábitos de vida saudáveis. Então, eu vi que tem uma perguntinha aqui no chat, isso só. Então, Raíssa fez uma pergunta. Professora, tipo essas coisas de medir pressão que tem nas farmácias, é um exemplo? Sim, isso mesmo. Essas coisas, vamos chamar de ações, né? Eu trabalhava numa empresa e a gente chamava de ação saúde, né? Então, só contando um pouco, né, da minha experiência, eu trabalhei 4 anos em uma rede de farmácia, né, como farmacêutica, e a gente trabalhava, né, pelo menos aí um sábado por mês, a gente trabalhava na frente da farmácia, né, do lado de fora da farmácia, trabalhava fazendo, a gente chamava de ação saúde, então a gente verificava a pressão arterial, né, verificava a glicemia capilar dos pacientes, fazia aí a orientação, dependendo dos valores, nós fazíamos aí a orientação, se está muito elevada, se está ok, né, se está dentro do limite. Caso a gente tivesse os casos elevados, né, aconselhava essa pessoa a observar, né, se permanecia uma coisa ali do momento, ou se permanecia elevado, né, procurar um serviço de saúde. E essas ações era sempre muito, muito gratificante, né, para nós profissionais e também, né, a população, quando a gente não fazia, né, as ações, às vezes os clientes, né, passavam lá, hoje não tem, hoje vocês não estão verificando, né, a pressão, quando vai ser, né? Então, assim, são ações que eram muito bacanas, né? Além de tudo, né, cria muito vínculo com a comunidade, né? E assim, a gente, às vezes vocês podem pensar assim, mas tiro o profissional, né, às vezes ali dentro da equipe, vou tirar ele, vou colocar ele, às vezes fora da farmácia, ou até mesmo dentro da farmácia pode ser realizado, né, eu vou perder tempo, né, mas não, gente, vocês estão investindo, né, em qualidade de vida, vocês estão investindo em laços, né, podem ter certeza que essas ações, assim, são cruciais, né, para criar laços, né, e também fortalecer aí esses hábitos, né, e contribuem muito da vida da população ali ao redor. Então, assim, eu gostava muito de fazer isso, né, às vezes eu sinto até falta um pouco, porque enquanto profissional, né, a gente se sente compartilhando um pouquinho do que a gente
sabe, né, e contribuindo com a vida, né, das pessoas. Então, é isso mesmo que você disse, Raíssa. Esse é um exemplo, né? É um exemplo aí de estratégia de prevenção primária, ali que nós podemos fazer pela nossa população. Né, outras estratégias também de prevenção primária nós temos, como a promoção, né, de uma alimentação saudável, também é um exemplo aí de estratégia. Ações que visem reduzir o tabagismo. Então, campanhas, né, muito comum aí, nós termos campanhas do Ministério da Saúde, né, do Sistema Único de Saúde, né, de redução aí do tabagismo, promoção, né, de ambientes saudáveis. Hoje em dia, né, está muito em alta até a questão da saúde mental. Então, aí a promoção de ambientes de trabalho saudáveis, né? A promoção da saúde mental, o controle do consumo de álcool são exemplos de prevenção primária, né? O incentivo à prática regular de atividade física. Então, todas essas ações, né, juntamente com a educação em saúde e a promoção, né, de comportamentos saudáveis, é imprescindível, né, para a gente ter aí uma prevenção primária efetiva. E nós temos também, né, estratégias de prevenção secundária, onde o objetivo dessas estratégias de prevenção secundária é reduzir a prevalência de doenças não transmissíveis ao identificar os precedentes, os indivíduos com risco ou em estágios iniciais da doença, antes que elas apresentem sintomas, né, ou complicações mais graves. Então, a detecção precoce e o rastreamento em grupos de risco são essenciais para garantir o tratamento mais eficaz, né, e menos ali invasivo, né, a pessoa não chegar ali ao internamento, né, ou ao medicamento contínuo, né. Então, como estratégia ali da prevenção secundária, nós temos os programas de rastreamento. Como que funciona isso, professora? Então, são programas, né, onde os pacientes, né, ele faz o rastreamento regular das doenças. Então, ali aquele incentivo que nós podemos dar, né, à comunidade, aos pacientes, para que elas procurem, né, periodicamente ali o serviço de saúde. Então, pelo menos ali uma vez por ano, né, fazer exames laboratoriais para ver se está tudo ok, né. Um exemplo também é a questão, né, do exame de mamografia, né, para prevenção do câncer de mama, né, a colonoscopia, né, para o câncer. Então, às vezes, uma ação de saúde, uma atitude simples, né, de verificar ali a pressão arterial, né, do paciente. Percebeu que ele está, às vezes, realizou uma semana, né, a medição, estava elevada, faz os aconselhamentos, pergunta se o paciente está tomando bastante água, né, então, como que está o estilo de vida dele, né, às vezes, se é no inverno, né, às vezes o paciente não toma muita água, consome muito sal, né, muito sódio, então essa pressão pode elevar um pouco, mas num segundo momento, às vezes, ele voltou lá a fazer a aferição dessa pressão, permaneceu, né, elevada, aconselha ele, né, a procurar um serviço de saúde para fazer aí os exames, né, de rotina, né, e permitir, né, detectar se tem, né, se é um quadro, né, de hipertensão arterial, né, para entrar com essa medicação, né, precocemente. Então, identificar alterações na saúde antes do desenvolvimento dos sintomas mais graves, né, possibilita intervenções rápidas, reduzindo o risco de maiores complicações. E quando a gente também trata, né, de prevenção secundária, a gente tem os exames clínicos regulares. A realização, né, periódica, como os testes de glicemia e o perfil lipídico,
em indivíduos com fatores de risco, como obesidade, o histórico familiar de doenças cardiovasculares, pode prevenir o avanço de diabetes, né, ou aterosclerose, que é aquele acúmulo de gordura no interior, ali na parede das artérias, das veias, né, permitindo o início de um tratamento ali precoce. E outra estratégia, né, de prevenção ali secundária é o rastreio, né, de situações de risco. Então, por exemplo, eu identifico ali grupos populacionais que apresentam fatores de riscos elevados, como as pessoas em sobrepeso, né? As pessoas em sobrepeso, elas ligam um alerta, né? Ou tabagistas, né, com histórico familiar de doenças crônicas, elas devem ser priorizadas em programas de rastreamento, garantindo, né, ali o diagnóstico precoce e a implementação de estratégias preventivas ou terapêuticas adequadas. Então, as pessoas em sobrepeso, elas já ligam um alerta, porque o sobrepeso, muitas vezes, ele leva, né, ali ao desenvolvimento de uma resistência à ação da insulina. E isso, né, liga um alerta para a gente ao desenvolvimento do diabetes. Então, muitas vezes, a pessoa, ela começa ali com uma situação de sobrepeso, o corpo dela ainda produz a insulina, mas essa condição, né, de obesidade corporal, né, de inflamação, ela acaba, os receptores dela acabam não reconhecendo essa insulina que está sendo produzida, e aí a pessoa, né, tem uma elevação, né, começa ali ter uma elevação da glicemia, nesse quadro aí de resistência à ação da insulina. E isso, né, se não identificado, se não feito exames ali, não diagnosticado, se a pessoa não muda o estilo, né, de vida, ela fica ali naquela condição 2, né, às vezes mais, às vezes menos, 2, 3 anos, né, com aquela resistência, com cada vez o corpo dela secretando mais insulina, né, para ali dar conta, né, de quebrar ali os açúcares, e isso, né, leva ela até, caso ela não faça exames, caso ela não faça nenhum tipo de acompanhamento, não mude o estilo de vida, isso pode levar ao desenvolvimento, né, do diabetes, e depois ela ter que fazer, né, aí o acompanhamento, né, com medicações, às vezes com insulina, né. Então assim, a prevenção primária, né, mudança do estilo de vida. Em segundo lugar, o rastreio, né, os exames periódicos, são aí imprescindíveis, né, para a gente ter aí a reversão, né, para ter aí a melhora na qualidade de vida dos pacientes. Então, a prevenção, né, secundária, ela visa, portanto, identificar, né, a doença em seus estágios iniciais, antes que se desenvolva ou progrida uma condição mais grave, e garantindo melhores resultados clínicos. E nós temos também, né, a prevenção terciária, né, que ela foca em minimizar as complicações de uma doença já instalada. Então, se por acaso, né, identificamos um paciente que ele já tem ali uma condição de saúde, uma doença já instalada, né, então as estratégias, né, de prevenção terciárias, elas vão estar ali para minimizar essa progressão dessas condições. Então, limitando, né, a sua gravidade e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Então, nas estratégias de prevenção terciária, né, o objetivo não é tanto evitar a doença, porque ela já apareceu, ela já surgiu, né, mas sim reduzir os seus impactos e complicações, né, tanto físicas como emocionais também, e promover qualidade de vida para esses pacientes. Então,
muitas vezes, né, então essas estratégias de prevenção terciárias, elas estão diretamente ligadas, né, ali ao gerenciamento das condições crônicas, né, para pacientes com doenças como diabetes, hipertensão. Então, ali, elas promovem, né, o monitoramento regular dos níveis de glicose no sangue, o controle específico da pressão arterial, o uso correto das medicações, né, que são cruciais para evitar complicações graves, como doenças cardiovasculares ou insuficiência renal, né? Então, e até mesmo, né, enquanto profissionais aí, tanto gestores como vigilância em saúde, aqui é muito importante, né, a ação de vocês, né, tanto no ação diretamente com o paciente, como a ação aí no treinamento de toda a equipe que vai trabalhar junto com vocês, porque é um ponto crucial nessa estratégia é a adesão do paciente ao tratamento, né? Então, assim, isso é muito importante, porque nós temos que considerar que nem todos os pacientes tomam essa medicação certinha, né? Então, regularmente, né? Então, muitas vezes a pessoa também devemos considerar, muitas vezes a pessoa começa o tratamento, às vezes tem algum efeito colateral, aí suspende o tratamento, abandona, né? E isso é um prejuízo muito grande para a saúde, né, da população, da saúde desses pacientes, né, da saúde da população. Então, muitas vezes vocês vão se deparar com situações onde é necessário, né? Vocês vão estar atuando dentro dessa estratégia de prevenção terciária, fazendo o aconselhamento para que esse paciente ele retorne ao médico, que ele relate, né, se ele teve algum sintoma, se ele teve ali alguma intercorrência, né, durante o uso das medicações, né, durante o tratamento, para que seja feito ajustes a fim, né, de que ele siga o tratamento e faça aí o controle adequado dessa doença. E também, né, outra estratégia de prevenção terciária é a condição, né, de reabilitação, né? Então, assim, para indivíduos, né, que sofreram eventos graves como infarto do miocárdio ou acidentes vasculares cerebrais, os programas, né, de reabilitação cardiovascular e neurológica, eles são essenciais para restaurar a funcionalidade e melhorar a qualidade de vida dessa população. Então, ali temos integrados, né, os programas de fisioterapia, os programas ali de apoio psicológico e educação sobre a autogestão da doença, né, são componentes essenciais ali pensando na reabilitação dessas condições aí, quando mais graves. E também temos aí, como estratégia de prevenção terciária, né, o apoio, né, psicológico e social, né, então, assim, nós, enquanto profissionais, atuamos aí no incentivo para que seja, para que busquem, né, esse apoio, para doenças crônicas, né, como câncer, insuficiência cardíaca, né, ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, frequentemente requerem, né, um suporte emocional contínuo aí para a pessoa, né, conseguir aí passar pelo tratamento, né, e caminhar, né, ao decorrer dele. Então, o impacto psicológico, né, dessas condições, ela pode ser debilitante. E essas estratégias, né, de apoio, como o aconselhamento e grupos de suporte, né, eles desempenham aí um papel fundamental na prevenção da depressão e da ansiedade aí, nesses quadros mais graves, né. Então, aqui, né, a gente, na prevenção terciária, a gente pode perceber também o quão importante, né, que todas essas estratégias todas essas estratégias, né, de atenção ao paciente são fundamentais e o quão importante, né, uma equipe multidisciplinar trabalhando, né, em prol dessa população é fundamental para que nós tenhamos aí, né,
êxito, né, para que nós tenhamos aí sucesso e que em todos esses estágios, né, seja assim muito efetivo, né, seja lá prevenindo o que dá para prevenir, né, diagnosticando o que é possível, né, e também, né, quando a doença já é instalada, que tenhamos aí, né, promoção da qualidade de vida, né, da melhor forma possível. Então, a prevenção terciária, né? Então, portanto, ela está focada em reduzir os impactos das doenças já condicionadas na população, garantir ao paciente que possam manter a melhor qualidade de vida possível, apesar daquela condição de saúde instalada, né? Então, diante, né, de tudo isso que foi exposto, o combate das doenças não transmissíveis exige uma abordagem integrada que combine a prevenção primária, secundária e a terciária, né? Então, só para gente, assim, recapitular, né? Trouxe aqui, né? Trouxe até meio grifadinho aqui. A prevenção primária, então, ela atua na base do problema, evitando que a doença ocorra. A prevenção secundária, ela visa detectar precocemente para promover uma intervenção rápida e eficaz. E a prevenção terciária, né, ela concentra-se em minimizar os impactos da doença depois de instalada e promover aí uma gestão a longo prazo, uma melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então, tudo isso, né, vai gerar, né, melhores resultados em saúde. E por hoje era isso, pessoal. Daí eu trouxe aqui para vocês, né? Nossa próxima aula é a aula do grupo de estudos. Então, lembrando, né, é necessário realizar a inscrição lá pela plataforma Simpla, né? Aqui, caso alguém ainda não esteja, né, também tem o QR Code da nossa comunidade. Então, fica aí o convite para vocês participarem, né? Sempre a nossa assistente, a Joellen, ela posta, né, ali o link da aula, né, um lembrete da aula, então é muito importante, avisos, tá bom? Fica também o convite para vocês para seguirem a página no Instagram, né, Saúde UniCV, também sempre tem ali divulgação de alguma notícia, né? Qualquer coisa, né? As meninas divulgam lá, tá bom? E também gostaria, né, de aproveitar a oportunidade e fazer um comentário. Hoje foi a nossa última aula do mês de agosto e gostaria de compartilhar com vocês. Não sei se vocês acompanharam pelas redes sociais do Centro Universitário da UniCV, né? Esse mês, nós estamos comemorando 20 anos de o Centro Universitário, né, ele comemora 20 anos, então assim, para nós aí foi um marco, né, um mês aí, um mês de aniversário, e estamos aí muito felizes, tá bom? Então, gostaria de comentar aí com vocês, não sei se todos, né, conhecem, às vezes é a primeira vez, né, que está fazendo um curso, às vezes até é recente na instituição, mas que vocês, né, soubessem disso. Então, gostaria de compartilhar. E todos nós, né, vocês também são parte dessa história aí, dessa conquista que é 20 anos de instituição, tá bom? Meu muito obrigada por vocês fazerem parte de tudo isso